difícil para a gente, né? A gente começa a ver a situação de Israel, toca na alma da gente, um país tão pequeno daquele. Faixa de Gaza também. Irmãos, tão pequenininho, tão inexpressível. Cerca de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e 100 de pessoas só, apenas. Seja, do tamanho de que cidade? Uma cidade de Belo Horizonte. Guerra, e o pior de tudo, quem provocou a guerra está longe dali. Inocentes sendo ceifados dos dois lados. Que tristeza, irmãos. Ali estão os nossos irmãos. Não importa, irmãos. Por quê? Deus escolheu Israel. E aonde aquele povo coloca as mãos, ninguém faz igual. O território deles, irmãos, olha a potência que eles são. Os melhores armamentos do mundo estão ali. Os maiores laboratórios estão ali. Tem a bênção de Deus. Irmãos, nós assistimos ali a procissão. Europa, mais de 5.000 católicos prostrados diante de Deus também, intercedendo pela nação de Israel. Que lição, que tapa na cara dos evangélicos, né? Tapa, irmãos, não tapa com a mãozinha para dentro, não. Tapa de costa de mão, mesmo assim. Nenhum movimento cristão se levantou. Católicos ali, irmãos, preocupados, intercedendo. Abramos a palavra de Deus, o livro de São Lucas, capítulo 7. Pequena meditação nessa noite. Lucas, capítulo 7. Jesus é convidado para ir em uma casa e ele vai. Lucas capítulo 7, versículo 40 em diante. Interessante que ele é convidado a ir à casa de Simão. Ele vai. Muito bem recebido, não? Sabe aquele café gostoso que a tia Miriam faz? Não teve. Não teve aquele café gostoso que a tia Miriam faz. Não teve aquele bolo gostoso que a Eliana faz. A Querine está ausente hoje, mas o bolo da Jaque é bom também. Teve aquela torta. A Marilza traz de vez em quando ali. Compra não sei aonde, mas que é boa, é boa. Nunca comeu? Vem no culto de quinta-feira que você vai comer essas novidades aí. Aquele bolo que a Eren faz. Delícia, né? João gosta do bolo da tia G, de laranja. Encheu a boca dele de água nesse momento. Não teve. Mal anfitrião. Mal recebido. É ruim ser mal recebido na casa dos outros, né? Então não convida. Não convida. Não, quando vai de abelhudo, que nem o pastor não marca visita na casa de ninguém, não. Ele vai chegando lá e tudo bem, vai entrando lá e
Só que o pastor não vai lá para comer nada, não. O pastor vai lá e para orar pelos irmãos, ver os irmãos. E quando dão um cafezinho para ele, ele bebe o cafezinho também. E se tiver sem açúcar, toma também. E sai feliz aí, sem reclamar, sem nada. Mas Jesus não foi bem recebido na casa de Simão Pedro, de Simão não. E aí, Jesus, ele acaba narrando aqui essa narrativa tão interessante, né? Só para explicar para Simão que o amor e o perdão tem que caminhar lado a lado. Uma lição, Jesus dá uma lição tão grande em Simão aqui. Ele não recebe nada de Simão, e aí chega de repente uma mulher lá e se prostra aos pés dele, e abraça ele, e quer abraçar ele, e pega perfume, derrama perfume nele, e lambe os pés dele, beija os pés dele, beija o rosto, beija tudo, os pés dele sujos, aquela mulher está beijando, beijando, beijando. E o Simãozão assustado. Onde já se viu Jesus dar atenção para essa prostituta, essa pecadora? Jesus, como conhece passado, presente e futuro, ele faz essa narrativa a Simão. E diz assim o versículo de número 40. E respondeu Jesus e disse: Simão, uma coisa eu tenho te a dizer. E ele disse: fala, mestre, estou pronto para ouvir. E entra Jesus na narrativa. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. E disse, pois, qual deles o amava mais? E Simão respondeu e disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher e disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste nem água para os pés, para lavar os meus pés. Mas esta mulher regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ungiu os meus pés com unguento, o perfume mais famoso da época. E por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados estão perdoados. E eis que estava à mesa, começaram a dizer-lhe entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse Jesus à mulher: a tua fé te salvou. Vamos ter um trio agora, né? É isso? Vamos louvar a Deus com as nossas irmãs. Entrou um homem no meio. Então tem que inverter, né? Irmãos. É um trio? O João? É um trio. Ainda bem que ele veio de camisa preta. Senão ele ia ficar um marronzinho igual o pastor.
choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Verda o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer. Seguindo Sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos. Verda o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. É impossível uma letra dessa não falar aos nossos corações, né? E aí a gente lembra do grande, saudoso pastor, autor dos Céus Proclama, quando ele diz que a música sacra mexe com a alma. Fala com os nossos corações. A gente sente a presença de Deus na música sacra. É impossível uma letra dessa não falar aos nossos corações. A profana só mexe com as pernas. Mas a música sacra mexe com a alma. Narrativa de 2
devedores. Valores diferentes. E a Jota estava lá, os dois valores diferentes. 500 dinheiro, o outro 50 dinheiro. Mas os dois deviam. A narrativa de Jesus, para tentar explicar para Simão, para deixar de ter preconceito com as pessoas. E ele faz a narrativa, olha, sabe Simão, tinha 2 camaradas, um devia 500 dinheiro, outro devia 50 dinheiro, e aconteceu que ambos não tinham dinheiro para pagar, não tinha condição para pagar, possivelmente estavam desempregados, e chegaram diante do credor ali, e disse, nós não temos condição de pagar, eu não tenho, também eu não tenho, e o credor perdoou a dívida dos dois. Qual dos dois ele amava mais? Com certeza Jesus, aquele que perdoou mais, aquele que tinha a dívida maior. Tudo porque Simão né? Tem gente que perdeu os cabelos por causa de começar a lembrar das oportunidades que perdeu. Aquele grande negócio, aquele negócio que não podia perder de maneira nenhuma, mas bobeou, deu a bobeira, a hora que chegou já tinha vendido para outra pessoa. Aquisição daquela casa, aquela inscrição naquela empresa, aquela inscrição ali na USP, parece que era seu, estava quase pegando ali aquela oportunidade e vacilou e perdeu a oportunidade. O relógio não despertou, ou dormiu um pouquinho até mais tarde, mas a vaga era dele, a vaga era dela. Perdeu a oportunidade. E tem oportunidades, irmãos, que nunca mais teremos. Existem algumas oportunidades na vida que é única. Ou você aproveita a oportunidade ali, ou então andou, foi embora. E era a oportunidade daquela mulher encontrar com Jesus, abraçar Jesus. Era a oportunidade dela, era aquela oportunidade, ou talvez nunca mais ela teria oportunidade, e ela vê Jesus, e ela vem ao encontro de Jesus, e ela tem aquilo que ela tem de mais especial, ela coloca aos pés de Jesus, e ela beija os pés de Jesus, ela lambe aos pés de Jesus, ela pega o perfume dela, ela joga aos pés de Jesus, ela lava aos pés de Jesus. E o grandão, que havia recebido Jesus, que havia marcado para Jesus estar na sua casa, nem água, nem um beijo. Irmãos, era comum naquela época, irmãos, quando chegaram numa casa, ali o anfitrião ali vinha trazer uma água ali para lavar os pés. As pessoas andavam de chinelão, andavam descalço ali, de alpargatas ali, o pé cheio de pó, andavam a pé. Ninguém andava de carro como anda hoje não, irmãos. Ninguém anda limpinho, cheiroso, bonito como nós andamos hoje não. Aquela época era descalço. Então as pessoas chegavam ali e davam água, vão lavar o pé. Lava o pé para descansar essas pernas um pouco. Andou bastante, as pernas talvez inchadas. E o grande Simão
mal recebeu Jesus. Que lição que essa prostituta dá para a gente, né? Irmãos, para a sociedade da época, irmãos, ela era irmãos, o último estágio da vida. Era uma prostituta. É o último estágio da vida. Davam muito mais valor, o judeu dava muito mais valor para o camarada que cuidava de porcos. Porque para os judeus mexer com porcos também era uma das piores coisas, mas era melhor cuidar de porcos do que ficar olhando para a cara de uma prostituta para os judeus. A cultura judaica era desse jeito. Já havia um preconceito muito grande com mulheres. Imagina mulheres que vendiam o corpo, mulheres adúlteras. Para eles não tinha jeito. É só lembrar daquela mulher que foi apanhada em adultério, né? Capítulo 11, quando prostraram ela diante de Jesus, arrastaram, olha, essa mulher foi apanhada em adultério. O que o senhor vai fazer, Jesus? Jesus levanta a cabeça e fala, olha, quem não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra, pode atirar. E os doutores, aqueles monte de homem, aquele monte de pedra na mão, já no jeito que, era só Jesus dar uma ordem lá. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O Senhor, que é o que o Senhor fala? Quem não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Irmãos, estava ali Pedro, irmãos, atirando pedra naquela mulher. Com aquele ódio de ver aquela mulher. Falando no coração dele, se Jesus soubesse quem era essa mulher, quem é essa mulher aí, ele não permitia que ela entrasse aqui para acolher ele, para abraçar ele, para beijar os pés dele. Bobinho, né? Jesus conhece tudo, irmãos. Jesus conhece passado, presente e futuro. Jesus sabe aquilo que está passando na sua cabeça agora. Irmãos, essa virtude de ser onisciente, o que é ser onisciente, pastor? Ter acesso à mente, saber aquilo que você está pensando. Irmãos, ninguém na face da terra tem, nem o diabo tem, mas Jesus tem. Jesus sabe, Ele é onisciente, está em todos os lugares, Ele é onipotente, Ele pode tudo. Irmãos, Ele é onisciente, Ele tem acesso à minha mente. Aí Jesus conta essa narrativa de algo que havia passado, simplesmente para mostrar para Simão que não tem diferença de pecadinho e pecadão, não. Para Deus não tem. Irmãos, tanto faz furtar aí, roubar uma agulha, roubar uma bala aí no baleiro aí da quitandinha do vizinho ali, irmãos, do que roubar um banco. Irmãos, para Deus é a mesma coisa. Não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é reprovado diante de Deus. E por isso que nós precisamos ir à cruz de Cristo e pedir perdão de nossos pecados. Existem dois tipos de pecado. O pecado que tem perdão e o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Que é blasfemar contra o próprio Deus, contra o próprio Espírito Santo. Quando acusaram que Jesus estava expulsando os demônios em nome de Beelzebú, aquilo foi uma afronta ao Espírito de Deus, não a Jesus, ao Espírito Santo de Deus. Esse pecado não tem perdão. Blasfêmia. Então veja bem, irmãos, todos os pecados são passíveis de perdão, e aqui Deus, Jesus, pela sua infinita misericórdia, Ele conta essa narrativa para dizer para Simão, Simão, abre os olhos, Simão, não existe pecadinho nem pecadão, Simão, todos pecaram e depende da glória de Deus. Fariseu, Simão, convida Jesus para ir à sua casa. Jesus chega, entra. E lá ele estava. E aquela mulher entra em cena.
Jesus presente. Ela foi ver Jesus. Simplesmente, a mulher, ela é identificada como pecadora na casa do fariseu. A pecadora atrás de Jesus, em busca de perdão para os pecados. O fariseu, ali, Simão, Estato, Jesus entrou na minha casa. A mulher rouba a cena, dá toda a atenção para Jesus, o tempo todo dando atenção para Jesus. E o homem falando no coração dele, só no coração dele meditando: se ele soubesse que é essa mulher, ele afastava dessa mulher, ele não deixava ela se aproximar dele. Se ele soubesse, se ele soubesse. Jesus sabia da indignidade daquele homem. Aquela mulher estava ali para honrar Jesus e se humilhar diante de Jesus, perante a face de Jesus. E eu lembro das palavras de Jesus quando ele disse: aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, ele se tornará branco como a pura lã. Ou seja, meu irmão, minha irmã, quando a pessoa chega a Jesus, encontra paz para o coração. E gostoso, né? Encontra salvação. E aquela mulher estava ali para isso. No entanto, o fariseu ali, Simão, o anfitrião, pensou mal de Jesus por aceitá-la. Quer ele a conhecesse pessoalmente ou não, ele sabia que tipo de pessoa era aquela mulher. Quanto preconceito, né? Em sua própria mente, ele questionou Jesus, só em pensamento. Ele pensou que se Jesus soubesse que ela era pecadora, que ela era uma prostituta, ele não o aceitaria a sua adoração. Irmãos, Jesus aceita o nosso culto, Jesus aceita a nossa adoração, e é por isso que nós estamos cantando gostoso aqui e sentindo a presença de Deus, irmãos. Deus aceita. Aqui não tem cantores, mas tem adoradores. Irmãos, ali estava a igreja, aquele homem, aquele fariseu, mas aquela mulher se prostrou diante de Jesus para adorá-lo em espírito e em verdade. Esse é o meu momento de adorar a Deus. Eu vou adorar esse Jesus, porque Ele é o meu Deus. Ele vai perdoar os meus pecados. Era a oportunidade dela de adorar a Deus. A gente lembra do Salmo 150, né? Todo ser que respira, louve a Deus, adore a Deus em espírito e em verdade. Nós estamos aqui de passagem, e quanta gente, irmãos, tem ido embora sem sequer louvar a Deus, sem sequer adorar a Deus. Eu digo a você, meu filho, que existem muitas maneiras de você adorar a Deus. Você pode adorar a Deus com a sua boca, com a sua vida, com a sua casa, com seus bens. Você pode adorar a Deus, meu irmão, minha irmã, com aquilo que você tem de útil para se colocar diante de Deus. Aquele homem achou que estava adorando a Deus com a casa dele. Este cenário deu a Jesus a oportunidade de contar essa história, de contar essa parábola. E ele, obviamente, sabia que tudo aquilo que o homem estava pensando, tudo aquilo que o homem estava falando na cabeça dele, meditando na cabeça dele, Jesus sabia, porque ele é onisciente, ele sabe de tudo. A parábola dos dois homens, que devia dinheiro com agiota,
deviam quantidades diferentes. Um 50, outro 500, mas os dois deviam. E aquele homem, aquele agiota, o agiota graciosamente perdoou a dívida de ambos, dos dois. Agora, os dois, tanto que devia 50, como que devia 500, estavam em posições iguais, porque foram perdoados. Pé de igualdade, porque foram perdoados. Trazendo isso para a nossa realidade, meu irmão. Não importa se você nasceu no berço evangélico, não importa se você está na igreja aqui há 30, 40, 50 anos, ou se você aceitou Jesus hoje, ou se você vai aceitar Jesus hoje. Irmãos, no momento que aceitou Jesus, igreja, nós estamos em pé de igualdades. Nós somos iguais perante o Senhor. Deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. Cremos no seu nome. Pé de igualdade. Todos nós em fase de aprendizado. E enquanto vivemos aqui nessa terra, nós estaremos aprendendo. Ninguém sabe tudo acerca da palavra de Deus. Ninguém sabe tudo. Achamos que sabemos, mas não. Pé de igualdade. Tanto aquele que devia 500, como aquele que devia 50. Os dois em pé de igualdade. O ponto principal desta parábola, irmãos, é que ambos receberam o perdão. Ambos receberam perdão e ambos estavam ali, meu irmão, minha irmã, motivado a servir a Deus, motivado a louvar a Deus, motivado a agradecer a Deus pelo perdão que tiveram. E vai Jesus embutir na cabeça daquele homem, examinando a parábola. Para examinar essa palavra, irmãos, realmente precisamos olhar para a conversa que o seguia, que tratava mais do que apenas o perdão monetário. Mas a parábola ilustra essa verdade espiritual, que quando nós vamos até Cristo, irmãos, para pedir perdão dos nossos pecados, Ele está pronto para nos perdoar. Não importa o que você fez até hoje, mas se você for a Jesus, tem perdão para a sua vida. E Jesus, uma vez perdoado, Ele esquece de nossos pecados, nunca mais a lembra deles. Quando Jesus fez a pergunta para Simão, qual dos dois ele amava mais? Simão. Ele respondeu corretamente. Ele entendeu que o princípio de aproximação de ambos. Ele acho que amava mais aquele que perdoou 500. Dinheiro. Ele amava mais aquele. Na concepção de Simão era desse jeito. Às vezes nós nos preocupamos, irmãos, com números. Irmãos, nossos números para Deus não representam nada. Por isso que Salmo 91 diz que 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem que se passou. A duração da nossa vida é 70, 80, 90 anos, que passa disso é cancerefado. Tudo passa rapidamente. Um dia para o Senhor é como se fosse um ano, e um ano para o Senhor é como se fosse um dia. Essa matemática de números, Deus não está preocupado com isso, não. Mas a matemática que Deus está preocupado é a matemática da consciência tranquila de render-se aos pés dEle. E dizer para Ele, eu preciso de Ti, meu Deus. E essa mulher estava fazendo, Jesus, eu preciso de Ti. Eu estou aqui te adorando, Jesus, porque eu preciso de Ti. Nós precisamos de Deus. Sem Deus nós não somos nada, igreja. Olha o estrago que fez o Covid. Estou aqui vivo, intacto. Você está aí vivo, intacto. Sua força? Sua coragem? Não. Deus teve misericórdia de nós. Deus poupou nossas vidas. Aquela mulher reconheceu a sua necessidade de perdão. Sabia
que Jesus poderia perdoá-la. E mostrou o seu amor, a sua fé por Jesus. Só que, irmãos, que o anfitrião também precisava de perdão. O anfitrião precisava também, irmãos, de Jesus. Como eu, como você, como cada um de nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, aquela mulher precisava de Jesus, mas Simão também precisava de um encontro com Jesus. Mas ele não reconheceu, ele falhou em mostrar ingratidão, falta de amor. Irmãos, Jesus estava na casa dele, não é uma visita qualquer. Jesus estava na casa dele, Jesus aceitou o convite, Jesus entrou na casa dele. Por que não recebeu Jesus? Por que não abriu o coração para Jesus? Aquela mulher, com a atitude dela de se prostrar aos pés de Jesus, ela foi perdoada. Jesus disse: perdoado está os teus pecados. E o fariseu, só com a cabeça e a mente, criticando Jesus. Algumas aplicações para a nossa vida, irmãos. Precisamos lembrar que cada um de nós, desde o pastor até a menor criança, precisamos de perdão. Paulo disse que todos pecaram e estávamos separados da glória de Deus. Todos necessitam de perdão. Você pecou hoje. Se falar que não pecou, como diz o apóstolo João, já mentiu. Nós pecamos em pensamento, em atitudes, em obras. Não apenas aquela mulher precisava de perdão, mas todos nós precisamos de perdão. E isso precisa se tornar algo pessoalmente. É eu e Jesus, é você e Deus. Como disse João, o apóstolo João, segunda carta de João: filhinhos, não é para pecar, mas se pecardes, temos um advogado entre Deus e o Pai, para perdoar os nossos pecados. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Todos. E precisamos lembrar que só o Senhor Deus perdoa. Nós perdoamos a falha, o pisão no pé. Nós perdoamos o próximo. Mas, irmãos, quem perdoa pecado é só Jesus. Tem que ir à cruz de Cristo. E aquela mulher foi. Precisamos lembrar que só o Senhor perdoará qualquer tipo de pecado. Precisamos lembrar que Deus é mais capaz de julgar os outros do que nós. Quem não tiver nenhum pecado é que atira a primeira pedra. Saiu todo mundo de fininho. Jesus é capaz, porque Ele conhece passado, presente e futuro. Pode esconder do pastor, da esposa, do esposo, dos filhos. Deus não se esconde em nada. Conhece tudo. Para Deus não há capa. O pastor está bonito, o terno bonito, sim, mas gravata bonita. Os irmãos estão bonitos, cheirosos. Irmão, você quer capa?
Deus conhece a alma, Deus conhece o coração. Salmo 139, para onde fugirei da tua presença? Simão estava acusando ela de pecadora. Jesus sabia aquilo que Simão estava pensando dele, falando dele. E por isso Jesus contou essa narrativa. Só tem um no mundo capaz de nos julgar, que é Jesus Cristo. Quando apontamos um dedo para frente, tem um para frente, 4 para trás, nos acusando daquilo que fizemos errado, que não agradou os olhos do Senhor. Simão poderia muito bem entender a lição, né? Aquela mulher respondeu sim, a graça de Cristo. Só Jesus. Não é minha função, não é sua função, não é função de ninguém julgar ninguém. Juiz há um só, que é Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala: não julgueis para que não sejam julgados. Precisamos responder à graça de Deus. Sim. O amor de Deus, sim. Isso deve incluir necessariamente a minha obediência diante de Deus. Tiago deixa claro que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E o amor de Deus não está nele. O amor de Deus não está nele. O fariseu estava lá, todo empolgado. Jesus veio na minha casa, mas deixou a oportunidade passar para receber Jesus gostoso, para acolher Jesus gostoso. Aquela mulher acolheu Jesus gostoso. Ela recebeu Jesus como seu Salvador. E a oportunidade para você nessa noite está aqui, meu filho. Recebe Jesus gostoso para garantir a tua eternidade no céu. Recebe Jesus gostoso, meu filho, que está nos ouvindo pela live, está em casa, lá na poltrona, nos ouvindo em casa, ou vai nos ouvindo no decorrer da semana. Recebe Jesus gostoso. Olha a lição da pecadora. Não mediu esforços para estar ali prostrada aos pés de Jesus. E o gostoso, que houve salvação ali naquele lugar. E o fariseu ficou de fora. Ela recebeu Jesus gostoso. Nunca devemos tomar o nosso perdão como algo garantido. Tá, fui perdoado. Está resolvido, tudo resolvido? Lembramos, irmãos, que Israel, eles caíam em um vício muito grande. Era um vício circular ali que acontecia em Israel, na nação de Israel. Pecava, o profeta ia lá, advertia, eles voltavam à cruz de Cristo, pedia perdão, a mão de Deus pesava sobre eles, Jesus perdoava. E virou aquele círculo vicioso. Irmãos, pedir perdão, irmãos, é algo sério, irmãos, não é da boca para fora, não. É da alma, é do espírito. Irmãos, quando acontece da alma assim, está perdoado, mas aquele pedido, irmãos, que nem lágrimas desceu dos olhos, irmãos, cuidado. Lembra de Pedro? Negou Jesus 1, 2, 3 vezes. O galo cantou 1, 2, na terceira vez que o galo cantou, aquele homem caiu em pranto, e diz a palavra de Deus que Pedro chorou amargamente. Paulo, perseguindo o povo de Deus, e de repente Jesus se coloca no caminho dele, e disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Paulo caiu,
prostrou no chão. Uma semana prostrado diante de Deus. Uma semana prostrado diante de Deus. Ali, irmãos, houve arrependimento. E no momento quando há arrependimento, irmãos, o sobrenatural de Deus acontece, irmãos. E os nossos pecados são perdoados. E diz a palavra de Deus que quando levanta ali, não levantou mais o Saulo de Tarso, mas levantou ali o Paulo, renovado, cheio do poder de Deus, que foi boca para a Europa em peso. E essa mensagem chegou até nós. Novo homem, nova mulher. Houve perdão de verdade. Houve salvação. O Augusto merece o quê? Punição de Deus. O que é que nós merecemos, irmãos? O que Simão merecia? O que aquela mulher pecadora merecia? Irmãos, a punição de Deus. Aqueles 2 homens devedores, o que eles mereciam, irmãos? Chibatada. Mas Deus teve misericórdia de nós. Jeremias, quando é chamado por Deus, ele falou: Senhor, eu sou tão novinho ainda, Senhor, vai ser minha boca. E esse Jeremias fala, né, que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos destruídos. E a misericórdia de Deus é a causa de Simão não ter sido destruído também. Aquela mulher encontrou o Senhor de verdade. Deixa de apreciar algo que não agrada os olhos de Deus. Deus está aqui nessa noite para receber a nossa adoração, as nossas vidas. Todos nós pecamos e precisamos de perdão. Não somente aquela pecadora precisava de perdão, mas o Simão precisava de perdão. Só Jesus pode fornecer esse perdão. Se reconhecemos o quanto fomos perdoados, podemos responder apropriadamente com amor para as pessoas. Não precisava aquele homem estar apontando o dedo para a mulher dizendo que ela era pecadora. Ele deveria ter recebido Jesus gostoso na sua casa, dado um bom exemplo, aproveitado a oportunidade. Ninguém sabe se segunda-feira vai chegar. Ninguém sabe, irmãos. Irmãos, pode ser, irmãos, é bem possível que a vinda de Cristo seja já nessa guerra. É bíblico. E tem muita gente brincando de ir para o céu. Muita gente na igreja em busca de ficar rico, prosperidade, porque só falam em prosperidade e riqueza. Riqueza. Pregamos no meio da semana. Louco. Essa noite pedirei conta da tua alma que tens preparado para quem será. Jesus pode voltar a qualquer momento, irmãos. Irmãos, daqui a pouco está aí o mundo inteiro aí apontando o dedo para Israel. O mundo inteiro apontando o dedo para Israel. Pode acontecer o Armagedon a qualquer momento. Pode acontecer o Armagedon a qualquer momento e a igreja está brincando de ir para o céu. Houve uma convocação aí, irmãos, de 8 dias aí, para que estivéssemos aqui de manhã intercedendo por Israel hoje. Não veio gente nova nenhuma. Irmãos, isso não está impactando ninguém, irmãos. A vinda de Jesus, irmãos, será algo, irmãos, algo quando ninguém imaginar, Jesus estará voltando. E ai daqueles que não aceitou Ele como único e eterno Rei do Salvador, que era apenas religioso. Se nem no meio da semana, irmãos. Filho de crente não é crentinho, não. Às vezes é diabinho. Não é porque está na igreja que já é santo, não. Não é porque está na igreja que já acha que está indo para o céu, não. Cuidado. Pedro, Jesus estava na casa dele. O Simão aqui, Jesus estava na casa dele.
E quem é que foi salvo? A pecadora, a adúltera, a prostituta. Quem é que rendeu aos pés de Jesus? A prostituta, a pecadora. Quando Jesus fala, irmãos, deixa muito claro, ali nos 3 evangelhos, será que quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quero ser pastor de ovelhas para ir para o céu. Não quero ser pastor de bodes para ir para o inferno, não. É muito gostoso, para mim seria muito fácil eu preparar um sermão para levantar a tua moral para cima, a autoestima para cima, dizer que você vai ficar rico, que você vai receber uma grande bênção essa semana. Seria muito fácil, irmãos. Mas eu quero dizer a você, meu filho, se você abraçar Jesus hoje de todo o seu coração, se Jesus vier aí, se for aí, irmãos, o fim dos tempos aí mesmo, essa guerra aí, você será cidadão do céu. Você vai para o céu. O grande amigo é aquele que mostra o perigo. Não é aquele que está convidando você para churrasco, dando tapinha nas suas costas. O grande amigo seu é aquele que mostra o perigo para você. E Deus, nessa noite, irmãos, por intermédio dessa passagem, aonde Jesus conversa ali, compartilha com aquele homem e vê a dureza do coração daquele homem, o preconceito daquele homem com aquela pecadora. Jesus narra, irmãos, essa história para que pudesse abrir os olhos daquele homem. Irmãos, o objetivo de Jesus é abrir os olhos do Brasil, é abrir nossos olhos, para que possamos enxergar que a volta dele está dia a dia chegando. E se ficar aqui com o diabo, irmãos, volta a ser repetitivo. Melhor seria que a mãe tivesse abortado. Seria melhor que a mãe tivesse perdido essa criança antes de vir ao mundo. Eu quero dizer para você que você é gente, ser espiritual. Essa história que isso aqui acaba, morreu, acabou, fica tudo por aqui. Mentira! Mentira do diabo! Ou eu sou cidadão do céu, ou eu serei cidadão do inferno. A escolha é minha. Irmãos, tem gente que não quer corrigir. Continua dando prejuízo para o patrão, furtando a empresa, levando atestado falso para a empresa. Igreja, isso é reprovado diante dos olhos de Deus. Jovens, adultos furtando nota na escola, e isso é reprovado diante dos olhos de Deus. Sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do diabo, do maligno. Jesus está voltando. A pecadora, a prostituta, aproveitou a oportunidade. Rendeu-se aos pés de Jesus. Eu preciso de ti, meu Deus. Eu preciso do perdão do Senhor. Alcançou o perdão de Deus. O fariseu ficou lá, com aquele coração duro, apontando o dedo ainda para Jesus ainda. Olha lá. Se ele soubesse quem era essa mulher, ele nem recebia, nem acolhia. Tanto preconceito bobo, né? Ele apenas olhava o físico. Jesus estava vendo o coração dela, a atitude daquela mulher. Jesus nessa noite está olhando a sua alma, olhando o seu coração, olhando a sua atitude. Jesus está olhando para você nesse momento e dizendo: tu és o meu filho, eu morri na cruz do Calvário por causa de você. Aceita-me como único e eterno e querido Salvador, e serás cidadão do céu. Pode morrer, que a alma e o espírito já, fração de segundo, está na presença do pai Abraão. O corpo vai ficar aí na sepultura até o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja ele vai sair da sepultura, um corpo glorioso para encontrar com essa alma e esse espírito e estar na presença de Deus eternamente. Amém? Aproveitem enquanto é tempo.
a noite vem. Depois de 3 dias de folga para muita gente, segunda-feira está chegando. Segunda-feira precisa encontrar o volante do carro mesmo, mas atrás do volante uma mulher de Deus, um homem modificado. O fogão é o mesmo, a casa é a mesma, mas pilotando aquele fogão, pilotando aquela casa, irmãos, vai estar ali uma mulher, um homem aguardando a volta de Jesus. Um homem e uma mulher dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, estou pronto, estou preparado. Esse é o desejo de Deus para o meu coração, para o seu coração. Morar nas mansões celestiais. Meu Deus, Tu és lindo demais, o Senhor é maravilhoso demais. Diante dessa pequena passagem, ó Pai, o Senhor nos mostra tantas verdades, ó Pai, que a Tua palavra ministrada aqui nessa noite possa ter encontrado corações para fazer morada. Te louvo por cada vida aqui nessa noite. Eu quero profetizar salvação nessa noite, em nosso meio. Quero profetizar salvação em casa também. Esse meu irmão, essa minha irmã que está acompanhando essa mensagem, essa palavra, entra nesse coração e faça morada. Mostra que Tu és Deus, ó Pai, e que somos os Teus filhos, e capacita-nos a sermos cidadãos do céu. Só com o Espírito, com a boca fechada, só com o Espírito, em pensamento. Ora comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra, tomei posse dela, Jesus. Eu Te aceito como meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu vou para o céu contigo, Jesus. O sacrifício do Senhor na cruz não foi em vão para mim. Eu tomo posse da vida eterna. Simão recusou receber o Senhor, mas eu não. Igualzinho com aquela pecadora, eu Te aceito gostoso como meu Deus. Faça parte da minha vida. Toma posse da minha vida, da minha família. Salva meus filhos, minha família, meus pais, salva. Eu quero ser uma fonte de bênção para salvar toda a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Ministério Louvor, tem mais um cântico? Por favor, Ministério Louvor. Só avisando o conselho que no próximo sábado não dá, que nós estaremos em acampamento, próximo final de semana, mas no outro final de semana nós teremos um café com o presidente, lá na Redonda, 18 horas. Todos os presbíteros estão convidados a participar desse café. Pode levar a família, viu? Pode levar a família a participar desse café com o presidente.